tinha um grupo de mulheres. E logo eu vi que tinha mulheres importantes, principalmente a filha de Faraó. E o mais incrível é que quando ela viu aquele bebezinho tão lindo, ela pegou para si. E acredita, ali estava se cumprindo realmente o propósito do Senhor. Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe, junto com Faraó, acredita? E ali ele aprendeu todas as leis, ele foi treinado para ser um grande guerreiro, cresceu com toda a sabedoria. E assim foi a história, né, dele no palácio, junto com o Faraó. E foi lindo. Essa parte da história realmente foi muito linda. Sim. Eu queria saber também como é que vocês viviam diante daquele Faraó tão tirano. Vocês como escravos lá em Israel, como é que era a situação de vocês naquela época? É verdade. Nós vivíamos com muito medo. Era um ambiente de muito medo mesmo, sabe? Nós éramos escravos, né, de Faraó. Era um ambiente hostil, frio. Naquele tempo havia muita tristeza. Sim, mas havia promessa de um libertador. Isso a gente sabe. Essa é a parte da história, que realmente essa parte nos trouxe a esperança. Quando nós lembramos de que havia essa promessa, então nós vestimos de fé e de esperança. Sim. Aí no caso, seu irmão, lá criado no palácio, e a promessa do libertador. Como você reagia assim, diante de tudo isso, sabendo que o seu irmão estava sendo tão usado por Deus, Miriam? Essa parte da história eu não me orgulho muito, porque eu era profetisa e eu não entendia, não estava entendendo por que meu irmão estava sendo tão usado e eu não como profetisa. Então, meu coração se encheu de inveja, eu procurava intrigas, juntava com meu irmão Arão e também eu não aceitava o casamento dele, mas realmente me envergonho dessa história. Na verdade, a esposa de Moisés não era nem o problema. O seu problema principal era saber que alguém estava sendo usado nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor diz que naquela época Deus falava com os profetas, através de profetas. Mas com Moisés, Deus falava face a face. E assim, seu coração estava ali contaminado, não é verdade? Sim, meu coração estava cheio de inveja. E aí foi quando meu corpo se encheu de lepra. Não chore. Aqui um lenço para você. E como foi assim a reação? A palavra do Senhor diz que Deus chamou você e Arão para fora do arraial. E chamou também Moisés, que estava em outro lugar. E ali, diante de todo aquele povo, algo aconteceu. Conte-nos para nós. Então, e aí quando isso tudo aconteceu, que eu fiquei cheia de lepra, depois eu comecei a entender. Deus começou a falar comigo, meus irmãos juntos pediram a Deus a meu favor e eu fui curada. Glória a Deus. Moisés é um homem justo. Isso foi preciso eu me arrepender, porque depois eu fui entender que, como meu irmão, para me ser mais próximo a Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. E foi isso que aconteceu. Quando eu vi que os meus irmãos se uniram em oração pela minha vida, pela minha saúde, ali eu fui entender o amor de Deus. E aí eu fui entender que é preciso arrependimento para termos reconciliação com o Pai. E foi isso que aconteceu. Eu me arrependi. E também o nosso povo foi liberto. Nosso povo agora pode se alegrar no Senhor. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para adorar o nosso Deus. O movimento, com o nosso fogo, com a nossa boca. O Senhor é lindo. Deus é lindo. Shalom. Shalom. Deus é fiel. Rabi também tem muitos a nos ensinar, né, Rabi? Conte-nos para nós a sua experiência com Deus. Boa noite.
Então, a minha história também é um pouco parecida com a de Miriam. Parecida em que sentido? No sentido de ser escrava. Escrava? Eu era escrava do pecado. Eu era prostituta em Jericó. Vivia às margens da sociedade, muito discriminada. Não tinha valor diante daquele povo. Certo. Rabi, eu fico imaginando como seria a sua vida lá, quando ia ao mercado, quando ia à feira, aquelas pessoas criticando. Muitos olhares acusadores. Eles não queriam saber da minha história, porque se eu tinha escolha ou não de estar naquela vida. Simplesmente eles me julgavam sem querer saber se eu estava ali porque eu queria ou não. Entendi. Rabi, a palavra do Senhor diz que a sua casa ficava em cima do muro de Jericó. Como que era assim, a sua reação quando lá na sua casa você olhava para fora e viu o exército de Israel esperando apenas o avançar de Deus? Como você se sentia? Aureline, muito medo. E ali nós éramos como os gafanhotos. Nós não tínhamos chance nenhuma. Porque apesar de linda e forte, Jericó não era nada. E eu ficava me olhando e eu sabia que a minha morte estava mais perto do que eu imaginava. E eu não queria morrer ali. Eu queria viver uma nova história. Sim. Aí você ouviu falar dos grandes feitos desse Deus do povo de Israel? Como eu tinha contato com vários homens, né, eu comecei a ouvir sobre os grandes feitos do Deus de Israel. Muitas pessoas que vinham de outros lugares contavam, e aquilo ali aguçou a minha curiosidade. Eu fiquei curiosa para ouvir sobre os feitos deles. E quando aqueles 2 espias chegaram na minha casa, eu vi uma oportunidade de mudança. E eu resolvi esconder eles, né? Eu tive muito medo, mas eu aceitei, falei, vou esconder eles. Nossa, você foi muito corajosa, porque na verdade, né, meninas, você estava escondendo o próprio inimigo da sua própria cidade. E nessa reação toda de esconder, como é que foi o contato com você, deles com você? Eu falei para eles, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Eu sei que Ele deu, então eu vou esconder vocês em troca de vocês salvarem a mim e a minha família. E eu pedi para que eles jurassem em nome do Deus de Israel, que eles salvassem a mim e a minha família. E eles aceitaram essa proposta? Aceitaram a proposta. E eles pediram para que eu colocasse um cordão de escarlate na janela da minha casa. Porque quando o exército chegasse, a minha casa seria poupada. Isso seria o sinal da aliança que eles fizeram comigo. Sabe o que eu acho engraçado, meninas? É a questão da cor vermelha. Para você tinha um significado, assim, a cor vermelha? A princípio, assim, eu não sentia digna de chamá-lo de meu Deus, né? Porque eu vivi todos aqueles anos aprisionada pela miséria, pelo preconceito, pela vontade de Deus excluir isso. Mas quando eu ouvi falar dos grandes feitos de Deus de Israel, eu me senti livre. A minha fé me fez livre, independente do que me aprisionava. E a cor vermelha, que muitas vezes da paixão e é tida como a cor do pecado, né, que significa, ela estava tomando um novo significado, né? Nossa, que lindo. Um novo significado da minha salvação. Porque quando eu fui colocar aquela corda na janela, que eu peguei, tecia ela, era como se aquela vida antiga que eu vivi fosse ficando para trás e uma nova história estava chegando para mim. E o Senhor, Deus, Ele não só me salvou, Ele reescreveu minha história, me deu uma nova identidade e me fez pertencente da linhagem do Messias, o prometido da salvação. Olha que Deus é, meninas, para Deus. Uma mulher improvável como eu. Exatamente. Mas de mulheres improváveis eu entendo. Quantas vezes eu saí da minha casa e precisava olhar de um lado para o outro para saber se tinha muitas pessoas na rua, porque enquanto tivesse muitas pessoas eu não poderia sair, porque eu não suportava meninas, eu não suportava ler.
aqueles olhos de julgamento, por causa de um passado, por causa de muitos maridos. E todas as vezes que eu saía e ia ao poço, era o momento mais difícil da minha vida. Difícil por quê? Difícil porque eu era solitária e eu vivia de forma solitária naquele lugar. As mulheres saíam cedo para ir ao poço e eu não podia ir com elas porque elas não queriam ser vistas comigo. E muitas vezes eu tinha que sair ao meio-dia, debaixo daquele sol escaldante. Mas por que ao meio-dia? Porque elas não queriam ser vistas comigo. E foi tão duro ir sozinha por tantas vezes. Eu me senti tão rejeitada por todas as pessoas. Mas eu preferia, muitas vezes, o calor do sol sobre a minha cabeça, aquela terra seca por onde eu caminhava, do que os olhares de acusação de todas aquelas pessoas que me rodeavam. Sim. Aí você foi se aproximando daquele poço. Sim. E eu pensava que era apenas mais um dia comum. Mas ali algo aconteceria. E sim, naquele dia, naquele caminho, eu avistei um homem. E de primeiro eu me assustei, porque naquela época os homens, nós não tínhamos lugar, na verdade, na sociedade. E ele era um judeu. Nossa, você como samaritana, na época, a história diz que se um samaritano pegasse um copo, Sim. um judeu não podia pegar porque ele achava impuro, porque o samaritano tinha tocado no copo. Nós éramos impuros, uma raça inferior aos homens dos judeus. E naquele momento, quando eu me aproximei daquele poço, eu não tinha intenção nenhuma de conversar ou de falar sequer um oi. Eu cheguei, me abaixei para tirar a minha água. E enquanto eu me aproximava daquele poço para tirar água, aquele homem puxou conversa e falou comigo. E naquele momento, quando ele olhou dentro dos meus olhos e me pediu água, eu estranhei de imediato, porque como você mesmo citou, os judeus não tocavam nem mesmo numa xícara que um samaritano tivesse pegado antes. E eu pensei, fui até ríspida com ele e falei, o Senhor me pede água? Mas não és judeu? Como pede água para uma samaritana? E naquele momento ele olhou para mim e ele disse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. E naquele momento eu não entendi, porque eu tinha uma sede muito grande, mas era dentro do meu interior. Eu sentia um vazio extremo. E quando ele falou sobre a água viva, de primeiro eu não compreendi. Mas ele continuou e começou a falar do meu passado. Assuntos que somente ele poderia saber sendo profeta. Foi assim que eu pensei. E naquele momento eu falei, mais um profeta para me acusar. Mas aqueles olhos eram diferentes. Sim. E ele tocou no ponto mais fraco. Sim. Quando ele falou daquele meu passado, aonde eu saía de casamentos em casamentos e eu não encontrava aquilo que eu procurava. Eu vivia à procura de algo que não me saciava. E naquele momento, eu olhei nos olhos dele e eu falei, o Senhor é um profeta. Só que quando ele revelou coisas que somente Deus poderia saber, eu tive uma nova visão dele. E naquele momento, enquanto ele falava, eu falei assim, mas somente o Messias, quando chegar aqui, ele poderá resolver toda a bagunça que está aqui dentro e também entre as nações. Sim. E ele me revelou algo que eu nunca esperei. Ele disse, eu sou o Messias. Foi a primeira revelação. Sim, ele não tinha falado nem mesmo para os seus discípulos. Samaritana, foram 6 homens, 5 esposos e um amante. Mas o 7º, o número da perfeição, estava chegando na sua vida. Sim, e naquele momento, algo mudou dentro de mim. E quando ele olhou dentro dos meus olhos, eu senti uma cura interior. Eu me senti aceita e amada por ele, como eu nunca havia me sentido antes por ninguém. E como você mesmo disse, ele era o 7º homem. Somente um homem que poderia preencher o meu interior tão vazio e as minhas dores da alma.
E naquele momento, as águas do poço já não importavam, porque eu entendi que existia uma água viva e era essa água que eu queria para mim. Naquele dia, eu larguei o meu pote, eu larguei a minha água, eu saí correndo, me virei para ele e disse: eu vou contar para toda Samaria sobre um homem que conhece a minha vida, sobre o Messias que chegou para nos salvar. E evangelizei toda Samaria. Eu, uma mulher que não tinha valor aos olhos de ninguém, mas aos olhos dele, nós temos um valor incomparável. Meninas, não importa a cultura, não importa a cor, não importa se é pobre ou rico, ele vai ao alcance de quem ele quer, porque é necessário parar onde ele deseja salvar. E você, conte-nos, mulher do fluxo de sangue. De riqueza eu entendo bem, de riqueza eu entendo muito bem, mas nem toda a riqueza do mundo poderia acabar com a minha angústia. E qual era a sua angústia? Há 12 anos sofrendo de uma terrível enfermidade. Eu estava cansada, meu corpo padecia. 12 longos anos sofrendo de uma hemorragia, mas eu fui atrás daquele que se chamava Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, como é que você ficou sabendo que aquele homem fazia coisas tão grandes? Eu ouvi falar de um homem chamado Jesus que tocava no cego e ele enxergava, tocava no aleijado e ele andava. Sim. E eu pensei, eu quero ser tocada. Certo, a multidão estava ali. Como é que você se aproximou daquele Jesus, o Messias, o Cristo? Não foi fácil. Eu sabia que o caminho até Jesus seria muito difícil. Mas assim que eu fiquei sabendo desse Jesus que curava, me veio uma esperança adormecida dentro, que já havia adormecido dentro de mim. Então eu busquei força onde eu não tinha. E como você fez para se aproximar dele? Fica ansiosa para você cortar, conte-nos. Então eu tive que bolar uma estratégia para poder chegar até Jesus. Porque não seria fácil chegar até Jesus atravessando aquela multidão, uma multidão furiosa que estava ali para ser tocada por Jesus, para ser curada. Mas eu estava ali para tocar. E eu pensei, se eu tocar apenas na ponta da orla de suas vestes, eu sei que eu serei curada. Eu sei. E a orla não contaminava. Engraçado, né? Você foi inteligente. E quando você se aproximou dele, me conta, como é que foi quando você tocou na orla? Eu cheguei, eu consegui, com muita dificuldade, eu consegui tocar na ponta da orla do Senhor. E na hora aquele sangramento cessou. Foi de imediato. E ele sentiu também. E o que ele falou para você? E ele perguntou para a multidão quem me tocou. E ele perguntou várias vezes. E seus discípulos falaram: Senhor, mestre, não tem como saber quem me tocou, pois a multidão está te apertando. E não tem como saber. Certo. Na hora que você falou que tinha sido você, como que ele reagiu? Ele olhou para mim e eu falei: mestre, fui eu. Mas não se preocupa. Você não ficou manchado, o Senhor não ficou sujo, não ficou contaminado, não se preocupe. E ele falou com você como? A reação dele, olha E ele mesmo, falou: filha, a tua fé te curou. Você está limpa. Glória a Deus. Qual foi a palavra que ele falou mesmo? Filha, 12 anos, sem pai, sem mãe, longe da sua família, porque naquela época, né, meninas, a mulher quando estava no fluxo menstrual, ela tinha que ficar fora de casa. Mas eu vejo que 12 anos, você já não tinha um abraço do seu pai, da sua mãe. E ele enxergou não apenas o seu problema físico, mas ele foi lá no íntimo do seu coração, onde havia carência, e te chamou de filha. E você? eu precisava tanto ouvir aquela palavra, filha. Então ele
volta de filho. Eu tinha esperança, eu estava esperando meu pai. Eu já estava sem esperança nenhuma, meu fim, eu achava que estava ali, era o meu fim. Foi quando eu ouvi falar do Mestre, e foi maravilhoso, ele me chamou de filha. Glória a Deus. E essa identidade que o inimigo tenta roubar de nós, de filhos, de amados, de escolhidos. Oh, meninas, que momento lindo que nós passamos aqui, não foi, amados? Agora nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, porque Ele continua hoje do mesmo jeito que Ele foi anteriormente. Ele não mudou. A palavra do Senhor diz que Ele é Deus. Se você está precisando nessa noite de um toque dele, você vai receber esse toque. Pode ser que você esteja necessitado de um perdão na sua vida emocional, porque você